Você, concurseiro, sabia que é possível aumentar a nota da sua prova objetiva por meio da via judicial? Se você não concorda com alguma questão da sua prova objetiva, assiste esse vídeo até o final. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Saf, eu sou advogado especialista em concurso público e fundador do escritório Saf Araújo Advogado, especialista em demandas de concursos públicos. No vídeo de hoje, a gente vai tratar um tema muito comum e muito polêmico. Anulação de questão na via judicial é possível? Quando? Você sabia que a cada ano que passa, aumentam os erros em provas objetivas de concursos públicos? Isso se deve a dois motivos principais. O primeiro, a uma precariedade da banca examinadora, ou seja, a banca não utiliza os meios mais corretos para a produção daquela prova. E segundo, devido à celeridade do certame. Os certames possuem provas que são elaboradas muito rápido e com isso ocorrem vários erros nessas provas. Se você é candidato a algum concurso público e não concorda com o gabarito da sua prova, assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar como e em quais ocasiões você pode anular essa questão por meio do Poder Judiciário e, com isso, aumentar a sua nota e subir de posição na classificação do concurso. Basicamente, as questões podem ser anuladas na via judicial em três situações. A primeira situação é quando não há no conteúdo programático aquela matéria cobrada na questão objetiva. A segunda situação é quando a questão objetiva, embora esteja prevista no edital, não possui resposta ou possui mais de uma resposta. Isso é muito comum em divergência jurisprudencial e divergência doutrinária. E a terceira e última situação em que as questões podem ser anuladas por meio do Poder Judiciário é quando essa questão apresenta algum erro material. Por exemplo, a banca queria exigir do examinando uma questão envolvendo Código Penal e coloca CPP, Código de Processo Penal. Embora essa questão esteja englobada no cerne do direito penal, a banca errou colocando Código de Processo Penal e essa questão deve ser anulada no Poder Judiciário. Eu vou destrinchar cada uma das três hipóteses em que as questões podem ser anuladas via mandado de segurança ou ação ordinária e também vou explicar como funciona esse procedimento. Na primeira situação, onde a questão não está prevista no conteúdo programático, essa questão deve ser anulada e os pontos atribuídos ao candidato. Isso porque a banca não exigiu do candidato prévio conhecimento daquela matéria. Então, o candidato deve exigir ao judiciário que seja anulada essa questão e que os pontos sejam atribuídos, já que em todos os editais de concurso, notadamente no anexo 1, anexo 2, anexo P, a gente tem o conteúdo programático, onde a banca apresenta todos os conteúdos que serão exigidos naquela prova. E se a banca exigiu uma questão que não está neste conteúdo, essa questão é ilegal. Ah, mas por que essa questão é ilegal? Isso advém de um princípio do direito administrativo norteador de todo concurso público, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, vinculação ao edital. Ora, se a banca não apresenta uma exigência no edital e na prova exige, essa exigência é ilegal. E, portanto, o judiciário pode intervir para controlar a legalidade do ato administrativo e, com isso, atribuir pontos ao candidato que errou aquela questão. A segunda situação é quando a questão não apresenta resposta ou apresenta duas respostas. Nesse caso, a banca está induzindo o candidato a erro e, portanto, não é razoável que se exija do candidato acertar essa questão. Ora, em um horizonte não há alternativa certa. A banca, notadamente, atribuirá um gabarito errado. Em outra situação, existem duas alternativas certas. E o candidato fica em dúvida entre as duas alternativas e acaba por optar pela errada ou mesmo opta por outra que não é nenhuma das duas. Mas, se a banca exige de um candidato conhecimento para ser aprovado em concurso público, também deve realizar essa prova de forma técnica e de forma objetiva. E, notadamente, tendo duas opções para serem consideradas corretas ou nenhuma opção para ser considerada correta, essa prova não é fidedigna para averiguar o conhecimento do candidato e ele deve entrar na justiça pleiteando a anulação dessa questão, ainda que ele não tenha acertado nenhuma das duas corretas. A terceira e última situação, onde o candidato pode exigir anulação de questão de concurso público na via judicial, é quando há um erro material na elaboração dessa questão. Isso é muito comum em bancas examinadoras de concursos para carreiras policiais.
A banca confunde, por exemplo, Código de Processo Penal com Código Penal, ou mesmo coloca dispositivos que sequer existem na Constituição Federal. Isso a gente já atuou em casos similares. Ou também coloca um dispositivo que não guarda nenhuma relação com o enunciado. Nesses casos, a gente está diante de um erro material e uma vez que a banca exige do examinando um conhecimento prévio e exige seriedade na condução do certame, também deve agir com seriedade, não sendo passível de erro em questões de concurso público na via objetiva, na prova objetiva. E também deve agir com lealdade e boa-fé ao candidato, não apresentando questões para seu exame que sejam maculadas de erro material. Essas questões que apresentarem erro material devem ser anuladas pelo Poder Judiciário. E falando de anulação em concursos públicos, é interessante a gente trazer à tona as duas vias mais utilizadas. A primeira é o mandado de segurança, que embora tenha um prazo curto, ou seja, possui um prazo de 120 dias a contar do gabarito definitivo, ele possui uma natureza mais célere, é um processo mais enxuto, um processo que tramita mais rápido, já que você apresenta a sua petição inicial, o Estado apresenta uma resposta e logo depois o Ministério Público opina pelo parecer favorável ou contrário à sua posição e o juiz decide de imediato. Na via ordinária, embora você tenha 5 anos a contar do gabarito definitivo para juizar essa ação, a gente tem uma fase de dilação probatória. O que é isso? Você apresenta a sua peça inicial, o Estado responde, você retruca, didaticamente falando, e logo depois a gente tem a dilação probatória, onde podem ser realizadas perícias, informações, documentos apresentados, exigência de documentos para o Estado, oitiva de especialistas, enfim, uma série de provas que você pode produzir para convencer o juiz de que você está certo. Aí você deve estar se perguntando, então a via ordinária é melhor? E nem sempre. É preciso avaliar caso a caso. Há casos em que a ilegalidade é manifesta. E nesse caso, você deve se valer do benefício de celeridade no mandado de segurança e entrar na via mandado de segurança, impetrar um remédio constitucional ao mandado de segurança. Há outros casos em que a controvérsia não está muito clara para o magistrado. E nesse caso, você deve se valer da ação ordinária. Vale lembrar que a ação ordinária é mais demorada, mas ela pode ser muito útil em casos onde a controvérsia não está muito nítida para o magistrado e você carece de uma oitiva de um especialista, de um laudo de um especialista, e nesse caso é mais interessante a gente optar pela via ordinária. Uma dúvida muito importante que eu quero chamar muita atenção nesse vídeo é o seguinte: a decisão judicial vincula somente o candidato que entrou na justiça. Ou seja, se você entrar na justiça reclamando, por exemplo, a questão 10, não necessariamente todos os candidatos que erraram a questão 10 terão esse ponto atribuído, porque somente você recorreu ao judiciário e essa decisão ela tem uma eficácia inter partes, ou seja, somente para você e o Estado, não tem uma eficácia erga omnes. É muito comum a gente ver algumas bancas examinadoras voltarem atrás e anularem de ofício, após uma chuva de mandados de segurança, algumas questões. Nesse caso, quando a banca volta atrás, o ponto é atribuído para todos os candidatos, mas na maioria esmagadora das vezes a banca não volta atrás e o ponto é atribuído somente para quem recorrer na justiça. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você, recorra na via judicial. Se você não concorda com o gabarito de uma questão, recorra na via judicial, porque esses pontos podem fazer a diferença no momento de uma lotação futura ou no momento mesmo de uma nomeação. Já imaginou você ficar fora da vaga por um ponto? Por isso, eu sempre recomendo que, se você discorda do gabarito definitivo da sua prova de concurso público, procure um escritório especialista e nós, da SAF Araújo, somos especialistas em concursos públicos para resguardar o seu direito na via judicial e galgar novas posições nesse concurso público. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo também com seus amigos, deixe seu like, não esqueça, isso vai ajudar muito a gente, e siga a nossa equipe lá no Instagram, onde você vai conseguir acompanhar a rotina de um escritório jovem, moderno e especialista em concurso público.